Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Glória a Deus. E o versículo vai ser o de número 22. Primeiro Reis 18, versículo 22. Elias e os profetas de Baal. Glória a Deus. Aquele que encontrou, diga amém. Glória a Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo de número 22. Diz assim, meus irmãos, Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam. E invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: a Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Amém? A igreja diga glória a Deus. Senta, meus irmãos, pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vejam o que acontece quando as pessoas saem fora da palavra, né? No caso aqui, Israel é uma nação abençoada, um povo eleito, como é de conhecimento dos irmãos, né? Descendência de Abraão. Mas acabaram saindo da palavra e acabaram se envolvendo com a idolatria. Adorando ídolos, são vários os ídolos que eles adoraram, mas o maior problema para Israel foi uma divindade chamada Baal. Era conhecido como o Deus da fertilidade. Então, a cada colheita que eles faziam, a cada plantação que eles... Chegava a época de colheita, que colhiam com abundância, quem levava toda a honra, toda a glória era Baal, porque ele era conhecido como Deus da fertilidade. Então, quem observou aqui que Baal tinha muitos profetas? E profeta do Senhor, quantos que tinham? Um só. Os de Baal eram 450, e o do Senhor era um só. Sabe, irmãos, às vezes a gente se sente assim, tão sozinho, que às vezes a gente se pergunta assim: meu Deus, será que eu estou certo? Porque olha a situação da maioria das igrejas, olha a situação da maioria dos crentes, né? Olha a situação da maior parte dos evangelhos que está sendo pregado hoje. Daí a gente vê uma multidão indo para esse evangelho, e
Às vezes, quem observa que para servir a Deus não é tão fácil como alguém possa dizer ou pensar, mas a gente tem que fazer um esforço, às vezes até muito maior do que a gente pensa. Quem sabe disso e percebe, diga amém, Jesus. Então, a gente nunca deve se basear na maioria. A gente nunca deve se basear. Já lá no princípio, irmãos, na época do dilúvio, os irmãos vão lembrar. Houve o dilúvio, e quantas pessoas que se salvaram naqueles dias do dilúvio? Apenas 8. Então, dentro da arca, 8 pessoas. Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e as suas 3 noras. Total, 8 pessoas. Fora da arca, milhões de pessoas. Agora, quem iria olhar para dentro daquela arca, ver tão pouquinha gente e dizer assim, ué, será que é só eles que estão certos? Né? Porque a gente sempre se deixa levar pela maioria. Então, nos dias do dilúvio, se salvaram apenas 8. E em Sodoma, que era uma cidade populosa, uma cidade com milhares de moradores, quantos que foram tirados de lá para a salvação? 4 pessoas. Então, nunca devemos assim, querer pautar nossa vida pela maioria, porque geralmente a maioria sempre está errada, meus irmãos. Até porque Jesus diz que o caminho para o céu, o caminho é como? É estreito ou largo? Estreito. Aí Jesus diz que são muitos ou poucos que acham? Poucos. Mas o caminho da perdição, largo e espaçoso, daí são muitos que vão por ele. Então, o caminho da salvação sempre foi estreito, sempre a minoria é que anda por esse caminho. Mais uma vez aqui nós vemos a prova, profetas de Baal 450, profetas do Senhor um só. Agora, como é que você vai dizer que no meio de 450 que estão lá profetizando, e do lado de cá só um? Ora, a gente vai se deixar levar pela maioria. Só que vamos entender uma coisa, irmão, nós nunca devemos olhar quantidade, nós devemos olhar sempre o quê? A palavra de Deus. Se está andando segundo a palavra, amém. Se está andando fora da palavra, vai se dar mal. Pode ser crente, pode ser católico, pode ser o que for. Se estiver andando segundo a palavra de Deus, irmãos, amém. Está andando fora da palavra de Deus, vai se dar mal. Né? Então, todo mundo adorando Baal, todo mundo glorificando aquele Deus de madeira. Elias não. Elias adorava o único e verdadeiro Deus. Então Elias queria fazer o quê? Elias queria trazer o povo de volta para Deus. Por isso que ele fez o desafio. O desafio aqui não é para medir forças. O desafio aqui, irmãos, não é para mostrar que ele é de Deus e os outros não são. A questão não é ele ser de Deus. O desafio aqui é mostrar que um Deus de madeira não é Deus. Porque não tem como você fabricar um Deus de madeira. Eu não sei se alguém aqui já leu muito a Bíblia Católica. Alguém aqui já leu muito a Bíblia Católica? Lá no livro de sabedoria da Igreja Católica, a nossa Bíblia não tem esse livro de sabedoria, tá? A Bíblia Católica tem. Por que nós não temos na nossa Bíblia? Porque ele não é um livro inspirado. Esse livro de sabedoria ele foi escrito por um judeu lá da Alexandria, não tem inspiração, então por isso ele não foi incluído na nossa Bíblia. Mas na Igreja Católica eles colocaram na Bíblia deles. Então se você ter uma Bíblia Católica da Ave Maria ou da Edições Paulina, você vai encontrar lá dentro o livro de sabedoria. E quando você abre o livro de sabedoria, exatamente no capítulo 14 de sabedoria, o que diz ali? Ali mostra a história de um homem que ele vai atravessar o mar, e ele fabricou uma canoa para atravessar o mar. Então ele foi lá, derrubou uma árvore, e com aquela árvore que ele derrubou, ele fabricou um barco, que ele vai usar para atravessar o mar, e do que sobrou daquela madeira, ele fez um ídolo, ele fez um Deus para ele. E ali em Sabedoria capítulo 14, diz que o homem está adorando um ídolo de madeira que é mais fraco
que o barco dele. Então, como é que uma coisa que é mais fraco que o barco dele vai poder salvar ele? Entenderam, meus irmãos? Então, se tem uma Bíblia que condena a idolatria, é a própria Bíblia católica. Então, às vezes a gente fica pensando, meu Deus, como é que esse povo se ajoelha ainda diante de imagens? Como é que esse povo ainda faz rezas e orações a imagens? Como é que esse povo ainda beija mão e pés de imagens? Como é que esse povo ainda vai numa procissão levando no ombro as imagens que são transportadas e ali recebendo louvores, orações e cântico de ações de graças? Não podemos, irmãos. A palavra de Deus, ela condena veementemente a fabricação de imagens. Meu Deus, Êxodo capítulo 20, está registrado ali de forma tão clara em Êxodo capítulo 20, não farás para ti imagens de escultura, nem das coisas que há no céu, nem embaixo na terra, nem debaixo das águas. Não as servirás e não te encurvarás a ela, porque o Senhor teu Deus é o único Deus. Amém, meus irmãos? Então, está bem claro em Êxodo capítulo 20 e outras passagens da Bíblia que condena a adoração de imagens. Então, o que é que Elias queria? Elias queria tirar o povo daquela falsa adoração a ídolos e trazê-los novamente para Deus. Mas você sabe, irmão, tem pessoas que ele não se deixa convencer pela palavra. Tem pessoa que ele tem que ver algum sinal. Nós somos muito parecidos com Tomé. Lembra do Tomé, meus irmãos? Jesus apareceu ali 8 dias depois da sua ressurreição. Tomé não estava, só estavam os outros apóstolos. Tomé havia saído, não sabemos, não temos a informação o que é que ele estava fazendo, onde ele tenha ido. Talvez fosse comprar comida, alguma coisa desse tipo. Mas o bem da verdade é que quando Jesus apareceu, Tomé não estava. Aí Jesus apareceu, conversou com os discípulos, comeu pão, comeu peixe, foi embora. Aí quando Tomé chegou, todo mundo falou e disse, Tomé, sabe quem que esteve aqui? Jesus, ele está vivo, ele ressuscitou. E o que é que Tomé fala? Eu não acredito. Para eu crer, eu preciso ver com os meus olhos e eu preciso tocar com as minhas mãos. Se eu não ver e não tocar, eu não creio. Então tem muitas pessoas, irmãos, que eles não acreditam apenas na palavra. Eles têm que ver algum sinal, algum milagre, alguma manifestação de Deus para que eles possam se converter e abandonar o pecado. Mas entenda, Deus não é obrigado a fazer nenhum sinal. Deus não é obrigado. Mas às vezes Deus faz. Por amor àquelas pessoas, por misericórdia que Ele tem daquelas pessoas. Então, ninguém vai poder chegar diante de Deus naquele dia e dizer, Deus, eu queria me converter, mas eu pedi um sinal, Tu não me deu. Eu pedi uma manifestação sobrenatural, o Senhor não se manifestou. Eu queria ver um anjo e eu não vi esse tal de anjo que eu queria ver. Eu queria ter uma visão sobrenatural, eu não tive, então eu não me converti. Deus não terá por inocente essas pessoas. Por quê? Porque nós precisamos crer na palavra que é a Bíblia, meus irmãos. Mesmo que não hajam sinais, mesmo que a gente não veja algo sobrenatural, nós precisamos crer na palavra que é a Bíblia Sagrada. Então Elias, ele queria o quê? Que Deus fizesse um sinal para que o povo visse o sinal e cresce em Deus e abandonasse o ídolo. Porque Elias estava cansado de pregar. Elias estava cansado de profetizar. Os irmãos sabem, ele chegou uma época do ministério dele que ele desanimou-se. Ele chegou a desejar a própria morte. Ele se assenta debaixo de um pé de zimbro e pede que Deus o mate. Mais tarde ele sai debaixo daquele pé de zimbro e ele entra dentro de uma caverna, fica lá na escuridão daquela caverna, querendo morrer. Daí Deus vai atrás dele, o chama para fora da caverna, Deus conversa com ele. Mas não é fácil, irmão.
O profeta dedica a sua vida, o profeta dedica o seu tempo, o profeta se arrisca, o profeta abandona os seus interesses, as suas conveniências, se lança no ministério que Deus colocou na mão dele e ele não vê fruto, ele não vê resultado. Imagine, irmão, abrir uma igreja e não aparecer ninguém. Imagine ter um batismo e não haver pessoas para serem batizadas. Imagine você pregar e não ver ninguém levantar a mão para aceitar a Jesus como Salvador. Imagine você evangelizar, você investir e não ver as pessoas vindo ao encontro de Jesus. Isso é decepcionante. Foi o que aconteceu com o profeta Elias. Ele se decepcionou. Ele entrou em crise ministerial. Ele pensou, meu Deus, o ministério não está fluindo, as coisas não estão acontecendo, o povo está difícil. Eu preciso que Deus dê um sinal. E aí ele fez o desafio, vamos para o monte. Vamos oferecer um sacrifício. Vocês escolhem um bezerro para vocês, cortem em partes, coloquem sobre o altar de Baal, invoquem Baal. E eu vou pegar um bezerro também, vou colocar em parte sobre o altar ao Senhor Deus de Israel, e invocarei o meu Deus. E se houver um Deus que for verdadeiro, esse Deus vai responder com fogo. Se Baal for um Deus de verdade, ele vai responder com fogo, e aí vocês adorem e sirvam a Baal. Mas, porém, se o Senhor é que responder com fogo, então vocês deixem de adorar essa imagem de madeira e adorem o Deus verdadeiro, que é o Criador do céu e da terra. Louvado seja Deus. Amém, igreja do Senhor. Então esse foi o desafio. O desafio não visava promover o profeta. Profeta, homem de Deus, não se promove. Homem de Deus, ele não busca glória para si. Homem de Deus, ele não busca reconhecimento das pessoas para si, mas o verdadeiro homem de Deus, ele promove a glória de Deus, o louvor a Deus, a bondade de Deus. O homem verdadeiro de Deus, ele quer trazer o povo não para si, mas ele quer trazer o povo para Deus. Amém, meus irmãos? Desconfie de pastores que tentam ganhar o povo para si, porque o verdadeiro pastor de Deus, ele não ganha o povo para ele, ganha o povo para Jesus. Sim ou não, meus irmãos? O povo está do meu lado. O povo está do teu lado porque vê Deus na tua vida. Agora, você querer ganhar o povo e querer manipular o povo a teu bel prazer, como tem pessoas que fazem. Quantas pessoas que manipulam o povo? O povo parece marionete na mão de alguns pastores. Você tem que considerar o homem de Deus, você tem que orar pelo homem de Deus, você tem que ouvir a mensagem do homem de Deus, mas você não tem que ser manipulado por ninguém, você tem que ser uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Então Elias não ganhava o povo para si. Elias ganhava o povo para quem? Para o Senhor. Amém, meus irmãos? Então é isso que o homem de Deus faz. Elias diz, então vamos fazer o desafio? Vamos. Elias diz, vocês podem iniciar. Levante o altar a Baal, coloque o sacrifício de vocês, invoque o Deus de vocês, faça parte de vocês, eu vou ficar esperando. Aí os profetas de Baal fizeram o altar, pegaram o bezerro escolhido, partiram em pedaços, colocaram sobre o altar, e aí começaram a fazer as orações deles, começaram a profetizar. E o culto deles, irmãos, era um culto bem fervoroso. Quem prestou atenção que eles se cortavam com facas? É aquela ideia, né, irmão, que você se sacrifica e aí você agrada mais os deuses. O que é que os pagãos faziam? Se cortavam. Que mais? Ofereciam os próprios filhos em sacrifício, né? O que mais os pagãos faziam? Davam fortunas de várias maneiras para agradar a divindade. Mas Deus, ele não precisa que você se corte, Deus não precisa que você dê milhares de reais, Deus não precisa que você dê o teu filho, que você dê tua casa, Deus não precisa de nada disso, meus irmãos. Mas o culto deles era assim. Aí começaram quem prestou atenção que eles saltavam? Ou quem olhava dizia, opa, estão cheios da graça. Quem compreende que era apenas carne? Carne. Pastor, o que era aquele movimento? Carne pura. Pastor, e aquelas profecias? Notaram que eles eram profetas?
Pensa, irmão, 450 profetizando. Quanta profetada, quanta bobagem, quanta bobiça, quanta palhaçada que não saiu da boca desses profetas falsos. Mas não adianta, irmão. Era apenas emoção, era apenas o calor do próprio desejo da sua carne. Baal não passava de um pedaço de pau de madeira que tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, não fala, tem olhos, mas não enxerga, tem pés, mas não andam, e tem mãos, mas não apalpa. É apenas um pedaço de madeira que não serve para nada, meus irmãos. Mas eles estavam ali diante daquele pedaço de pau. Parece até um pouquinho da história da nossa vida. Quantas vezes nós nos ajoelhamos também diante de toco de pau? Quantas vezes nos ajoelhamos, às vezes, diante de pedaços de barro, pedaços de cobre, de ferro, de lata? Nos ajoelhávamos diante daquelas imagens e não acontecia nada. Estava desenganado, continuava desenganado, estava oprimido, continuava oprimido. A casa estava caindo e caiu de vez, por quê? Porque madeira, prata, gesso, porcelana, cobre, ferro, isso não é Deus, meus irmãos. Deus é Espírito, glória a Deus, amém, meus irmãos. Quem já descobriu isso, levante a sua mão e diga glória a Deus. Elias estava ali, ó, só assim, olhando e pensando, meu Deus, quanta ignorância. Quanta ignorância. E como dá gente nesses cultos com ídolos. Já viram, meus irmãos? Tinha 1 milhão de pessoas na procissão, e tinha mesmo. 2 milhões no Círio de Nazaré, meu Deus do céu. Gente de todo o Brasil vai para o Círio de Nazaré, né? Devoto de tudo quanto é santo. Tem o devoto da Santa Clara, tem o devoto da Aparecida, tem o devoto do Pedro, devoto do Paulo, devoto da Maria, tem o devoto do Padre Cícero, tem o devoto do Senhor do Bonfim, tem o devoto da Senhora das Navegantes, e vai por aí, do São Cristóvão, do São Benedito, do Santo Expedito, do São Jorge, que parece, até onde eu sei, parece que o Papa andou riscando o São Jorge aí de santo da Igreja Católica, descanonizou São Jorge, não é mais santo, mas enfim, meus irmãos, é tanta adoração a imagens, leva tanta gente. Tu lembra que na Bíblia eles adoravam uma deusa chamada Diana? Quando Paulo chegou em Éfeso, Paulo começou a pregar e dizer, olha gente, o que se fabrica com a mão não é Deus. E aí Demétrio, que era fabricante das imagens de Diana, falou, opa, esse cara está estragando o nosso negócio. Chamou todos os artistas que fabricavam as imagens, né, e chamou e disse, olha, é o seguinte, chegou aqui em Éfeso um camarada aí chamado Paulo, e ele está pregando aí que o que se fabrica com a mão não é Deus, e vocês sabem que nós somos artistas, nós fabricamos as imagens de Diana, fabricamos os nichos, que são miniaturas de templo, e a gente sobrevive disso, isso aí é o nosso ganha-pão, e ele está dizendo que isso aí não é Deus, as pessoas estão deixando de comprar, o que vai acontecer? Nós vamos ficar pobres, não vamos ter salário, não vamos ter o que comer, o que vestir. O templo da deusa Diana, que é frequentado por milhares de pessoas anualmente, vai esvaziar, a casa literalmente vai cair. Vamos fechar a boca desse pregador. E aí tentaram calar Paulo, mas quando Deus está no negócio, ninguém cala, meus irmãos. Quem sabe disso, diga glória a Deus. Quando Deus está no negócio, ninguém cala. Aí Paulo não se calou. E eles fizeram um agito lá em Éfeso, né? Atos 19, você pode ler depois em casa. Mas é um problema a idolatria, meus irmãos, né? Quem sabe o que é ecumenismo? Culto ecumênico, quem sabe? Ecumenismo é a união das igrejas. Então você pega, por exemplo, a Igreja Cristo e a Vida, você pega a Assembleia, pega a Deus e Amor, pega a Batista, pega a Católica, pega a Presbiteriana, pega o terreiro lá da mãe, não sei lá das quantas, o terreiro do pai, não sei das quantas, vão fazer um culto ecumênico. Então cada um tem uma fé. Cada uma tem um calcanhar de Aquiles. Por exemplo, a Igreja Católica acende velas, reza para morto, adora imagens. Lá não é culto, lá é missa.
Então, se fazer um culto ecumênico, é proibido pregar contra velas, é proibido pregar contra reza para defunto, é proibido pregar contra imagens, é proibido falar contra a missa. Você tem que falar só coisa boa, que não afete a fé católica, que não afete a fé espírita, que não afete a fé dessa ou daquela religião. Então isso é ecumenismo. Você só fala o que as pessoas querem ouvir. É por isso que não tem como haver ecumenismo. Ecumenismo é uma das artimanhas do diabo, porque não há possibilidade de você juntar água e óleo. Água e óleo são inseparáveis, não tem como você uni-los, eles são inseparáveis, eles vivem ali separados um do outro. Como é que nós vamos unir as igrejas se nem todas as igrejas professam a mesma fé? Você pega uma igreja como a Assembleia de Deus, quadrangular, batista, outra igreja evangélica, tudo bem. Mas agora você pega, por exemplo, um terreiro. Os caras acreditam em reencarnação, irmão. Agora eu vou pregar num culto ecumênico para espírita e vou ficar quieto, deixando eles acreditar que vão reencarnar? Achando que vão morrer e vão nascer de novo? Essa é a maior mentira do diabo. O diabo prende os espíritas até o dia da morte deles, que eles vão morrer, achando que vão reencarnar, e não vão reencarnar mais não. Morreram, seguirá apenas o julgamento de Deus, meus irmãos. Então como é que eu vou fazer um culto ecumênico com espíritas? Como é que eu vou fazer um culto ecumênico com católicos? É impossível. Pastor, mas quando tem amor une. Mas tem coisas que não dá para unir, meus irmãos. Quem compreende, diga amém, Jesus. Então, a idolatria, irmão, é uma coisa terrível. Deus abomina a idolatria. Né? Aí os profetas de Baal pulando, se cortando com faca, se furando com lancetas, dançando, fazendo o famoso reteté, né? E tal, e reteté daqui, reteté de lá. E Elias observando, e nada de fogo, nada de sobrenatural, nada de milagre. Elias diz, olha gente, eu acho que a oração de vocês não está resolvendo muito não, hein? Vocês têm que falar mais alto. Porque Baal é um Deus. Quem observou que o Deus Baal está com D minúsculo? Observaram na Bíblia? Por que Deus minúsculo? Porque não é verdadeiro, porque é um ídolo. Aí Elias diz, olha, Baal é um Deus. Vai ver que ele não está ouvindo vocês, ele pode estar distraído, falando alguma coisa, fazendo alguma coisa, está se preparando para viajar, pode ser que ele esteja dormindo, então vocês têm que falar mais alto para ele ouvir vocês. E aí eles ficaram ali, irmão, gritando e dançando e fazendo reteté, derramando sangue sobre aquele altar. Deu meio-dia, não houve resposta, não caiu fogo, não aconteceu nada, tudo ficou do jeito que estava, nada mudou na vida daqueles profetas, o altar estava do mesmo jeito, não houve manifestação nenhuma. Por quê? Porque o Deus era de madeira, louvado seja Deus. Quantos anos da minha vida eu perdi orando para imagens? Quantos anos da vida da nossa família nós perdemos rezando e orando para imagens? Nossa casa estava caída, caída em vícios, caída com obras de macumbaria pesadas contra a nossa família, pessoas bêbadas, drogadas dentro de casa, miséria, mesa vazia, geladeira vazia, armários vazios, uma pobreza desgraçada, enfermidade, demônios na família, e nós rezando para aquelas imagens, e a nossa vida não mudava, a nossa vida estava estacionada, e quando não estava estacionada, ia de marcha ré, mais para trás. Mas o dia que nós conhecemos a verdade, meus irmãos, que nós deixamos de perder tempo diante das imagens, e nós começamos a orar aquele que é Espírito e verdade, as coisas começaram a acontecer dentro da nossa casa, igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor, amém, meus irmãos? Você quer uma mudança na tua vida? Ore para o Deus que é verdadeiro. Amém, igreja do Senhor? Deu meio-dia, não aconteceu nada. Elias disse, bom, para aí, dá um tempo agora, que agora
eu vou fazer a minha oração. A Bíblia, eu não li, meus irmãos, mas se você ler os versículos abaixo, a primeira coisa que a gente vai observar é que o altar de Deus estava destruído. Antes de Elias orar, ele teve que buscar todas as pedras que compunham o altar ao Senhor, num total de 12 pedras, cada pedra representava uma tribo de Israel. Elias junta as pedras caídas, sujas, cobertas de mato. Elias tira o mato, limpa as pedras, vai trazendo uma a uma e coloca as 12 pedras, totalizando as 12 tribos de Israel e formando o altar para o Senhor. Elias pega uma pá e abre um rego, uma pequena vala ao redor daquele altar, meus irmãos. Elias pega o bezerro, parte em pedaços e coloca, sobre aquele altar. E aí Elias, ele faz algo inesperado. Elias busca 4 cântaros de água e despeja aquela água sobre o altar, e a água começa a escorrer sobre o altar. Elias busca mais 4 cântaros, derrama sobre o altar, busca mais 4 cântaros, 12 cântaros de água. A Bíblia diz que era tanta água que molhou o bezerro, molhou a lenha, molhou a pedra, e o rego, a pequena vala ao redor do altar, ficou cheia de água, meus irmãos. Se quisesse colocar fogo ali, não conseguia, porque estava tudo molhado. Elias queria mostrar para aquele povo que o fogo que iria cair ali era um fogo que não era produzido pelas mãos do homem, que não era um truque, que não era uma mágica, que não era uma mentira para seduzir, mas Elias queria provar para aquele povo que o fogo de Deus é tão forte que até a água consome. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Quando Elias orou, irmãos, e a oração de Elias, ela foi curtinha, meus irmãos. É aquilo que Jesus Cristo falou: não façam como os gentios. Como é que os gentios fazem? Jesus disse: eles acham que pelo muito falar serão ouvidos. Lembra que Jesus disse isso? Não sejam como os gentios. Jesus disse que as vossas orações não sejam repetitivas. Olha como nós éramos, irmão. Nós ficava rezando sem Ave Maria. Olha como nós era repetitivo. 100 Ave Marias, 50 Pai Nosso, não sei quantas Salve Rainha, e não sei quanto Creio, e não sei mais o que, meu Deus do céu, e ficava ali naquela ladainha, e não acontecia nada, meus irmãos. Nem lágrima descia. O coração estava gelado, a alma destruída, às vezes pela depressão, pelo medo, pelos problemas. E a gente ficava ali repetindo aquelas rezas e não acontecia nada. A oração de Elias, ela foi curta. Sabe como é que Elias orou? Elias orou assim, ó: ó Senhor Deus de Israel, responde com fogo, para que saibam que o Senhor é Deus e que eu sou teu servo. Quando ele acabou de orar assim, irmão, desceu uma língua de fogo sobre aquele altar. Consumiu o bezerro, consumiu a lenha, consumiu as pedras, lambeu toda a água que havia em volta do altar. Quando o povo viu aquilo, o povo caiu prostrado com o rosto em terra, e se ouvia numa voz uniforme o povo dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não há outro igual, meus irmãos. Quem sabe que só o Senhor é Deus, diga glória a Deus. Então entendamos isso, irmãos. Olha Isaías 42. Isaías 42, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus, irmãos, ó: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. O Senhor diz aqui, Isaías 42, 8, o Senhor é o meu nome, e eu não darei o meu louvor às imagens de escultura, e a minha glória eu não darei ao outro. O Senhor não dá sua glória para homens, o Senhor não dá sua glória para as imagens, o Senhor não dá sua glória para os anjos. A glória do Senhor é só para Deus, irmãos. E
E ele também diz aqui, meus amados irmãos, que ele não dará o louvor dele para as imagens de escultura. Amém? É tipo, irmão, quero agradecer a senhora não sei das quantas, que eu fiz a novena. Para aí. É Deus que cura ou é a senhora? Irmão, para um pouquinho e pensa, irmão. Todos os santos, e eu não estou questionando a santidade deles. Se eu dizer que Paulo não é santo, eu serei um tolo. Se eu dizer que Maria não foi santa, eu serei um tolo. Mas eles eram santos, mas eram homens como nós. O único que tem onipotência, onipresença e onisciência é Deus. Querido, é impossível Paulo ou Maria ouvir a tua oração aqui. Primeiro porque eles não estão mais nesse mundo. Eles já estão na glória, então não tem como eles ouvirem nós. E segundo porque eles não são onipresentes. Irmão, entenda, nem o diabo é onipresente. Não tem como Satanás estar aqui, e estar lá no Japão ao mesmo tempo. Ele vai gastar um tempinho para sair daqui no Japão e voltar. Ele não consegue estar. Não tem como o diabo estar aqui e estar ali fora ao mesmo tempo. Não tem como o diabo estar aqui e estar lá em São Paulo ao mesmo tempo. Deus está aqui e está no Japão, está lá fora, está em São Paulo, está em todos os lugares. Por quê? Porque Deus é onipresente. Aonde você colocar a planta do pé, Deus estará lá. Mas é o único. Ninguém mais. Os arcanjos não têm onipresença. Os serafins não têm onipresença. Nenhum anjo tem. Nenhum demônio tem. Nenhum homem tem. O único que tem a onipresença é Deus. Onisciência. Você vê que as pessoas fazem até do Papai Noel onisciente e onipresente. Já pensou, irmão, se o Papai Noel existisse? Não existe. Tá? Mas, tu já pensou, uma criança aqui em Joinville, Papai Noel, eu quero isso. Uma criança lá no Japão, Papai Noel, eu quero isso. Nós estamos dizendo que o Papai Noel é o quê? Onipresente e onisciente. Mas quem sabe que o Papai Noel é um santo da Igreja Católica? Isso quase ninguém sabe, né? Nicolau é o nome dele. Ele é santo da Igreja Católica. Aí estamos dizendo que o Papai Noel é onisciente, que ele ouve todas as crianças, e estamos dizendo que ele é onipresente. Tu já pensou, irmão? No dia 24 para o dia 25, Papai Noel sai lá do Polo Norte, irmão, viaja o mundo todo levando presente. Isso porque ainda o carro dele é um trenó puxado por renas. E parece que as bichinhas, além de ser umas renas, ainda são voadoras. Então a gente fica brincando com essas coisas, mas isso desagrada a Deus, irmãos. Então Deus diz, olha, o meu louvor e a minha glória eu não dou a ninguém, e muito menos as imagens de escultura. Aquilo que é meu é meu. Tu lembra, irmão, quando Pedro se ajoelhou diante do anjo? O anjo disse, opa, levanta, eu sou conservo teu. Lembra quando João na ilha de Pátimos se ajoelhou diante de um anjo? O anjo disse, levanta, levanta, adora só a Deus. Se a gente pudesse escutar Maria, ela ia dizer, não rezem para mim. Se a gente pudesse ouvir Maria, ela ia dizer, não, eu não quero que ninguém se ajoelhe diante de mim. Orem somente para Ele, se ajoelhem somente para Ele. Ninguém aceita, quem é de Deus jamais vai aceitar adoração, porque adoração cabe unicamente a Deus, meus irmãos. Quem compreende, diga glória a Deus. Agora, olha a situação do Papa. O Papa viaja o mundo, todo mundo beijando a mão, todo mundo se ajoelhando diante da santidade. Pedro não aceitava o povo fazer isso. Se você olhar Atos capítulo 3, a cura do coxo, Pedro não aceitou. Se você olhar Atos 14, a cura do aleijado lá na cidade de Listra, coitado do Paulo, curou o aleijado. O pessoal já foi lá, buscou um touro, trouxe uma grinalda, já vieram, passou a ajoelhar dentro de Paulo, para falar, opa, não faz isso. O que aconteceu aí não é mérito meu, o que aconteceu aí é glória a Jesus.
Então você não tem nada que sacrificar e adorar eu, sacrifique e adore a Jesus, não a mim. Agora, sai o Papa por aí, todo mundo ajoelhando, beijando a mãozinha, né? Não sei como é que está agora o João Paulo 23, que é um Papa da década de 80, onde ele chegava, ele beijava o solo, né? Chegava aqui no Brasil, beijava o terreno, o solo brasileiro, chegava em outro lugar, e todo mundo ajoelhando, beijando a mãozinha do Papa, e Papa móvel, né? Mas não é só o Papa não, tem pastores aí que estão no mesmo caminho. Aliás, tem pastores aí que já até superou o Papa, né, em receber glória. Homem de Deus não aceita ser glorificado, irmãos. Quem é de Deus direciona a glória para Deus, irmãos. Amém, meus irmãos? Então, Deus não reparte a sua glória, né? Quem prestou atenção, diga amém. Ó, Gálatas capítulo 5, irmãos. Ó, vamos ler aqui Gálatas 5. Já estou encerrando. Gálatas 5, versículo 19. Glória a Deus. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Louvado seja o nome de Jesus. Quem achou, diga glória a Deus. Está escrito assim, meus irmãos, ó, Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, ó, obras da carne, tá bom? Obras da carne, tá? São estas, ó, prostituição, impureza, lascívia. Versículo 20, o que diz ali? Idolatria. Então, idolatria é uma obra do quê? Da carne. Então, quando alguém falar assim para o pastor, e o pecado da idolatria é o quê? É uma obra da carne. Então, toda pessoa que adora ídolos, ela está cometendo uma obra da carne. É uma obra da carne. Idolatria é uma obra da carne. Aí Paulo diz aqui, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você viu a listinha de pecado aqui? Quem prestou atenção, diga glória a Deus. Tem algum pecadinho desse incluído na nossa vida? Não precisa responder. Mas se tem, o Espírito Santo está dizendo, ó, você não vai para o céu. Idólatra não vai para o céu. Bêbado não vai para o céu. Invejoso não vai para o céu. Quem mata, às vezes não precisa derramar o sangue, às vezes mata com atitudes e palavras, né? Não vai para o céu. Pessoa irada, irmão, tem pessoa que é muito irada. Ah, pastor, eu sou sanguíneo, irmão. Quem se converte, esquece esse papo de temperamento. Ah, sou sanguíneo, sou colérico, sou isso, esquece. Quem se converteu é de Jesus agora. O temperamento nosso, irmão, está lá na cruz assim, ó. Às vezes você está ali, me dá uma ira, mas eu não vou mirar, porque agora eu sou de Jesus. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Então, a pessoa irada não vai para o céu, diz aqui a palavra de Deus, ó. Dissensão, pessoas que promovem as divergências de opiniões, né, querendo às vezes prejudicar as coisas de Deus, não vai para o céu. Feitiçaria, meus irmãos, ó, não vai para o céu. Prostituição, impureza, lascívia, tudo isso são pecados da carne. Então, se a gente, às vezes a gente esquece que a nossa carne é uma inimiga nossa, meus irmãos. Uma carne inflamada, ela se torna um perigo para afastar a gente de Deus, meus irmãos. Amém? Uma carne inflamada, a primeira coisa que ela fica muito vaidosa. Né? A pessoa, a carne inflamada, ela fica muito vaidosa, ela fica às vezes sensualizando demais e por aí segue, né, meus irmãos? Então, cuidemos para não cairmos nessa cilada. Glória a Deus, amém? 1 Coríntios 10, versículo 14. Olha o que diz aqui a respeito da idolatria. Ó. 1 Coríntios 10, 14. Glória a Deus. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Quem prestou atenção, diga amém, Jesus.
Eu já falei aqui, vou repetir. Tem gente que sai aqui de Joinville para ir lá para o Rio de Janeiro para fazer selfie no Cristo Redentor. Ainda posta lá no Facebook. Olha eu aqui no Rio de Janeiro com o Cristo. Rapaz, a Bíblia manda fugir da idolatria. Tu vai para o Rio de Janeiro tirar foto com o Cristo de cimento? Tem dó, né? Eu não sei o que as pessoas... Eu não sei com quem eles aprenderam a Bíblia. E é gente grande, meus irmãos. Não é cabecinha de bagre, não. É gente grande, gente que tem sabedoria humana. Mas às vezes falta sabedoria divina na vida da pessoa. Como é que você vai sair daqui e tirar uma foto com o Cristo Redentor? Ah, pastor, mas é o Cristo. Mas não é o Cristo nosso. O nosso Cristo não é de cimento, não é de ferro, não é de gesso. O nosso Cristo é Espírito. Quem compreende, diga amém, Jesus. E além do mais, irmão, meu Deus, tem tanto Cristo por aí, né? Tem Cristo loiro, Cristo de cabelo preto, tem Cristo de olho azul, Cristo de olho verde, Cristo de olho... Qual é o verdadeiro? Nenhum deles. Jesus é judeu. Provável que Jesus fosse moreno, porque o judeu é assim, geralmente a maioria é moreno. E provável que Jesus tivesse olhos escuros, pele morena, cabelos negros. Mas aí vem a LBV e apresenta um Jesus loiro de olho azul, bonito a beça, né? Vem outro, apresenta um Jesus de cabelo castanho, olhos verdes. Está que nem, por exemplo, aqui no Brasil, irmão, a Maria, a mesma Aparecida é a mãe de Deus que eles chamam. Aqui no Brasil ela é negra. Por quê? Porque o Brasil é um país mesclado. A maioria da população brasileira é de cor negra, os irmãos sabem disso. O Rio de Janeiro, 80% da população carioca são negros. Então aqui no Brasil, por ser um país mesclado, não tem problema, todo mundo aceita a Aparecida. Por quê? Porque o Brasil não tem, é muito pouco racismo que tem aqui no Brasil. Mas você chega em Portugal, daí não é Aparecida, é Nossa Senhora de Fátima. Daí ela é branquinha, a pele dela é branca como leite. Porque a Europa, lá o racismo pega para valer. Então lá na Europa, se colocar a imagem da Aparecida, não vai fazer sucesso. Mas coloca a Fátima, bem branquinha, pele cor de leite, faz sucesso. De maneira, irmão, que a mãe de Jesus, no mundo inteiro, sabe quantos nomes ela recebe? 1.125 nomes. Agora pergunta para Jesus se a mãe dele se chama Aparecida, se chama Fátima. Quem é que conheceria a sua mãe, mesmo que ela houvesse morrido e ressuscitasse, você conheceria a sua mãe? Agora, tu imagina, irmão, todas essas mulheres ressuscitar, dizendo ser a mãe de Jesus. Quem é a mãe de Jesus? Que confusão, né, meus irmãos? O sangue de Jesus Cristo tem poder. A mãe de Jesus é a Maria de Nazaré. E não tem nada a ver com Fátima, com Lourdes, com Aparecida, com ninguém. A mãe de Jesus é Maria de Nazaré. E nós não temos que fazer nada de reza, orações a ela. Tu te lembra que ela foi a Jesus, para Jesus dar um jeitinho lá, que tinha faltado vinho no casamento? O que Jesus disse a ela? Ainda não é chegada a minha hora, que tenho contigo, mulher. Aí o que ela disse? Façam tudo o que ele mandar. Quem manda aí é ele, e quem manda é Jesus mesmo, irmãos. Então vamos abandonar completamente esse negócio de ídolos. Nossas orações somente a Jesus, nossa glória, nosso louvor, nossa adoração, somente a Jesus. Uma senhora aceitou Jesus e ela era tão agarrada na idolatria, que no dia que ela fosse batizar, era inverno, estava frio, e quando ela entrou no rio, ela dizia assim: ai, minha Nossa Senhora. Ai, minha Nossa Senhora, que água fria, Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Eu conheci um irmão obreiro, irmão, batizado, 14 anos de igreja, vira e mexe, ele, Nossa Senhora. Rapaz, Nossa Senhora só se for nossa esposa. Minha senhora,
Mas fora a esposa, meu filho, tu não tem senhora, tu tem um Senhor. Tu tem um Deus lindo e poderoso no céu, amém, meus irmãos? E é Ele que nós devemos adorar e glorificar na nossa vida, louvado seja Deus, amém? Bate as palmas para Jesus, glorifica o Senhor. Glória a Deus. Bate palmas, 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 bate palmas para Jesus. Bate palmas, palmas, palmas. Bate palmas, 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 bate palmas sem cessar. Jesus Cristo está batendo no coração, Ele quer entrar. Jesus Cristo está batendo no coração, Ele quer entrar. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Amém. Eu convido a igreja para nós ficar de pé. Vamos apresentar a nossa oferta ao Senhor, meus irmãos. Se você trouxe uma oferta, pegue na sua mão agora, em nome de Jesus. Vamos contribuir com a obra do Senhor, glória a Deus. Quem trouxe uma oferta, diga glória a Jesus. Quem trouxe uma oferta, diga amém, Jesus. Então pega ela em nome de Jesus, irmãos, né? Ajude mesmo, né? Alguém vai apresentar o dízimo nessa noite, quarta-feira? Pastor, eu trouxe meu dízimo, quero apresentar. Então vem para frente para nós orar por você. Temos alguma pessoa que vai apresentar o dízimo hoje? Não temos ninguém? Então vamos contribuir com a nossa oferta. Segura na tua mão a tua oferta. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai que estás nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nós apresentamos as nossas ofertas ao Senhor aqui nesta noite, pedindo a Ti que receba as nossas ofertas e que o Senhor venha nos abençoar rica e poderosamente nesta noite, Pai. Afasta o mal, afasta as enfermidades, afasta as ciladas, afasta os laços do maligno que se levantam contra a vida da Tua igreja, meu Pai. Nos dê graça e sabedoria para nós Te servirmos cada vez melhor nas nossas vidas, para que cada dia mais a gente possa Te glorificar e Te exaltar, Senhor. É o meu pedido, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Põe na salva, meus irmãos. Deus abençoe os irmãos. Senta um pouquinho, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso, põe na salva. Deus abençoe. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Está igual a história do bêbado que foi na igreja, chegou lá dentro da imagem do São Benedito e falou assim: olha, vou jogar na loteria. Se eu não ganhar, eu vou te quebrar. E o padre ouviu, pensou, esse cara vai me quebrar a imagem de São Benedito.
Chegou o dia da loteria, correu. Lógico que o bêbado não ganhou. O padre sabia que ele ia voltar para quebrar a imagem. Mandou tirar a imagem grande e colocou a imagem pequenininha. O bêbado chegou lá, em vez de encontrar a imagem grande, encontrou a imagem pequenininha. Bêbado como estava, disse: Ditinho, chama o teu pai. Minha conversa com ele. Mas não resolve, mas só Deus, amém, meus irmãos? Sem Deus nada, a gente não consegue nada, a gente só se engana e perde tempo, glória a Deus, amém? Presta atenção aqui, duas pessoas aqui que Deus está dando uma vitória para vocês. E é uma coisa assim na família que estava te incomodando. Duas pessoas aqui que o Senhor está dando uma vitória para vocês. De algo na família que estava te incomodando, assim, tirando a tua paz, na verdade. Mas Deus está trabalhando e vai ter ajuste e está perto de ter esse ajuste aí, de Deus colocar as coisas no lugarzinho. Fica na paz aí, porque Deus está agindo já. Mesmo que a gente não veja, às vezes, com os olhos, mas Deus está agindo. É que às vezes a gente não enxerga, mas quando a gente menos espera, Deus já fez. E é o que Deus está falando aqui para essas duas pessoas. Onde é que estão vocês? Um está aqui, são duas pessoas. Vem cá, querido, para nós orar por você. Venha. Ora por eles aqui, pastor. Palmas para Jesus, meus irmãos. Bate as palmas para Jesus. Isso. Glória a Deus. Eu quero chamar aqui uma pessoa também. Você tem um problema de coração, tá? Uma pessoa aqui que tem um problema de coração. Você sente assim uma dor no peito, mais assim para o lado esquerdo, tá? Uma pessoa aqui que tem um problema de coração e dá uma dor no teu peito, mais assim para o lado esquerdo. Você sente aquela dor ali incômoda e tem dias que essa dor aperta bastante, incomoda, e é um problema de coração que essa pessoa tem. Se tu crê, tu vai levantar a tua mão e eu creio no milagre de Deus para você aqui hoje. Amém? Onde é que está essa pessoa? Lhe chama uma vez. Cadê essa pessoa? Não quer a bênção de Deus? É um problema no coração mesmo. Você tem uma dor que te dá no peito, assim, puxando mais para o lado esquerdo. Amém? Jesus quer te curar. Vem cá, irmã, vem em nome de Jesus, venha. Venha, venha, porque Jesus é bom. Glória a Deus. Palmas para Jesus. Mais forte as palmas para Jesus. Glória a Deus. Uma pessoa aqui, irmãos, uma pessoa aqui, que o Espírito de Deus me revela que você tem um problema nos teus nervos, mas assim, uma coisa que mexe tanto com o teu emocional. Uma pessoa aqui que tem um problema de nervos, e esse problema de nervos mexe tanto com o teu emocional, que me revela o Espírito Santo de Deus, que tem horas assim que você não sabe se você chora ou se você grita. É incrível. Você fica naquela agonia a ponto de não saber se chora ou se grita. Mas é um emocional abalado, um sistema de nervos assim, em frangalhos que está. Só Deus mesmo para restaurar e te dar a saúde que tu precisa. Onde é que está essa pessoa revelada? Não tenha vergonha, venha, irmão. O sangue de Jesus tem poder, venha. Venha. Isso, dê liberdade, que o Senhor está te curando, te abençoando aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Que Jesus maravilhoso é este nosso, é este nosso, é este nosso. Que Jesus maravilhoso é este nosso, é este nosso. Ele salva, Ele cura, Ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Com o Espírito Santo. Não importa a igreja que tu és, aos pés do Calvário tu estás. Se o teu coração é igual ao meu,
Dai-me as mãos e meu irmão serás. Dai-me as mãos, dai-me as mãos, dai-me as mãos e meu irmão serás. Dai-me as mãos, dai-me as mãos, dai-me as mãos e meu irmão serás. Quem tem Jesus, levante a sua mão. A maior felicidade é ter Jesus no coração. Cristo morreu na cruz para nos salvar. Levante a sua mão, deixa Cristo segurar, mas levante a sua mão. Amém, Jesus. Graças a Deus. Fiquemos de pé, meus irmãos. Está pedindo as nossas orações o irmão José. Ele está lá no estado do Paraná, na cidade de Cantagalo. Está acompanhando a transmissão. Pede oração pela mãe dele, que não está bem de saúde, a irmã Ana Elza. Vamos orar, José, pela tua mãe Ana, tá bom? A Judite do Nascimento, ela pede oração por ela e os filhos. Tá bom, Judite? Vamos orar sim por você e pelo teu filho também. Deus abençoe, né? São essas que estão pedindo oração. Daí tem outras pessoas assistindo, mas pedindo orações. O José pela mãe e a Judite por ela e filhos. Vamos orar por eles, meus irmãos. Quem crê que Jesus abençoa, diga glória a Deus. Pastor, eu queria muito uma oração em meu favor. Então vem aqui à frente. O pastor João Batista vai fazer a oração da fé. E nós vamos ungir os irmãos que querem uma oração pela imposição das mãos. Você quer uma unção com óleo? Venha. Nós vamos ungir os irmãos aqui para Deus dar a vitória que vocês precisam. Amém? A oração da fé com o pastor João Batista e eu com o pastor vamos estar ungindo os irmãos. Amém? Bate as palmas bem forte para Jesus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Vamos orar, queridos irmãos. Chegou a hora também de nós orar, a oração da fé. A oração da fé é muito poderosa. Se você sentir de receber um milagre, a bênção de Deus, Jesus ainda vai realizar milagre. Não fique aí, pode vir à frente, o pastor vai estar ungindo. Glória a Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus tremendo, nesta hora, Senhor meu Pai, nós oramos a oração da fé, ó meu Pai, a oração do justo pode muito em seus efeitos, Senhor. Quantas vidas, meu Pai, nesta noite estão, meu Pai, precisando de um milagre, ó Deus, abençoa teus filhos, Pai, que quem sabe esperavam ser revelados, mas nesta noite não foram, Senhor, mas há uma oportunidade deles receber ainda o milagre das mãos do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, abençoa os teus filhos, ó Pai, que estiveram nesta noite na tua casa, aqueles que nos acompanharam através do Facebook, meu Pai, pessoas que quem sabe desesperadas, pessoas que estão lá através, meu Pai, do Facebook, nos acompanhando. Ó meu Deus, estende as tuas mãos, repreende as enfermidades, trabalha no coração desta mulher, deste homem, assim como nesta noite, nos teus filhos, Pai, que comparecem na tua casa. Ó meu Pai, toca com as tuas mãos santas e saradora, opera maravilha, abençoa teus filhos, ó Pai, que vão agora retornar às suas casas, leva eles, Pai, com segurança, guardados e acobertados pelas tuas mãos santas e poderosas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Jesus. E todos dizem assim: a paz do Senhor Jesus, e de paz que o Senhor Jesus vos abençoe.